Olá, olá! Hoje vamos conversar sobre um tema bastante interessante e muito curioso, que é como acabar com o efeito sanfona. Na verdade, acabar com o efeito sanfona é o desejo da maior parte das pessoas que desejam emagrecer, porque muitas pessoas já passaram por aquele processo de perder um peso expressivo corporal, mas daqui a pouco acabam se frustrando e ganhando peso novamente, e ninguém quer ficar nessa flutuação de peso corporal, sobe e desce, nessa gangorra, nesse efeito sanfona. Então a ideia é entender o que a gente pode fazer, qual que é a nossa função como paciente no processo de evitar que esse efeito sanfona seja recorrente, né? Primeira coisa, vamos lá. Quando a gente está num processo de querer perder peso corporal e se manter num peso perdido, né? Já é muito estudado e sabido que manter o peso perdido é mais difícil do que você perder o peso inicialmente. Então, a gente entende que a partir do momento que você emagreceu bastante e que você quer desejar manter este peso perdido, é muito importante você manter os hábitos de vida que você fez, né, para conseguir perder peso, tá? Outra coisa que é interessante lembrar, se você tá utilizando alguma medicação no processo para te ajudar a emagrecer, a perder gordura corporal e perder peso corporal, também vale lembrar que se você de repente para de usar esses ativos, né, e os hábitos de vida voltam a ser os anteriores, muito provavelmente a gente vai reganhar o nosso peso corporal. Por que que isso acontece, tá? Porque assim, ó, quando o nosso corpo ele emagrece, naturalmente duas coisas vão acontecer. Primeira delas é o quê? Você vai aumentar a sua fome. E a segunda coisa que vai acontecer, você vai lentificar o seu metabolismo. E para emagrecer, eu preciso gastar mais calorias do que eu estou consumindo, né? Do que eu estou comendo. Então, se cada vez que eu emagreço, cada quilo que eu emagreço, o meu metabolismo ele fica mais lento e eu tenho mais fome, naturalmente, quanto mais peso eu perco, mais difícil é emagrecer. E isso é uma situação que o corpo ele entende como normal. Por quê? Porque ele entende que o teu maior peso da vida é o teu peso normal, é o peso que você deve estar. Então, cada vez que você emagrece, para o seu corpo, isso é uma situação não natural. Ele acredita que está acontecendo alguma restrição calórica importante aí, que não é algo natural dele, e ele vai fazer com que você volte a ganhar peso. Por isso é tão difícil se manter num peso perdido e se manter emagrecido ao longo do tempo, né? E toda a ideia de trabalhar com o paciente hoje, minha, é com que a gente consiga emagrecer e consiga ficar nesse peso perdido por muitos anos, né? A ideia é pela vida a gente conseguir se manter emagrecido. Então vamos lá, passo a passo que a gente precisa fazer, tá? Primeira coisa, vamos lá. Precisamos fazer um déficit de calorias para emagrecer, ou seja, a gente vai ter que comer menos calorias do que está gastando. Como é que a gente pode fazer isso, né? Porque no primeiro momento a gente quer perder peso. Para fazer esse déficit calórico, eu vou aumentar o meu gasto de calorias, de preferência a gente faz isso através do exercício físico. Então, quanto mais eu me exercito, quanto menos sedentário eu for, quanto mais movimento eu agregar no meu dia a dia, eu vou aumentar o meu gasto de calorias. Então, gastando mais, provavelmente eu consigo sim emagrecer mais rápido, tá? A outra coisa que é importante, eu vou ter que comer menos calorias do que eu gasto. Então, se eu cuidar do meu processo de alimentação a ponto de tentar ingerir uma menor quantidade de calorias, como que eu vou fazer isso, né? Se eu comer comida de verdade, muito provavelmente é muito mais fácil eu conseguir gerar um déficit calórico. Por quê? Porque eu tô comendo uma menor quantidade de calorias, já que a comida de verdade realmente não tem tanta quantidade calórica, exceto se forem volumes muito grandes. Agora, se a gente ficar consumindo com muita frequência, né, comidas muito gordurosas, muito processadas, industrializadas, normalmente o teor de calorias desses alimentos, mesmo que em menor volume, é um teor de caloria muito maior. Então, vale sim a pena, é super interessante a gente conseguir, nesses casos, reduzir a questão de quantidade de industrializados que a gente está consumindo. Aí a gente vai conseguir também fazer uma restrição
restrição calórica mais fácil. E se eu juntar um exercício físico que queima mais com uma ingesta de calorias menor na alimentação, óbvio que eu consigo fazer mais facilmente esse déficit de calorias, que é gastar mais do que eu estou consumindo. E aí eu vou conseguir perder peso, tá? Outra coisa que é importante lembrar, que a perda de peso a gente gosta mais que aconteça quando eu perco gordura corporal. Isso aqui é 1 kg de gordura corporal. Para eu perder 1 kg de gordura, eu tenho que restringir 7.700 calorias na minha dieta. 7.700 calorias é bastante comida a menos, tá? Bastante quantidade calórica a menos para perder 1 kg de gordura. A ideia é que quando eu consigo fazer exercício físico num processo de emagrecer, eu tente perder mais gordura e menos massa muscular. Isso aqui é 1 kg de músculo. Então, o nosso objetivo é tentar manter o máximo possível bom essa massa muscular, não perder ele, porque dessa forma a gente consegue manter o nosso metabolismo bem ativo, bem acelerado, com menor chance de a gente reganhar esse peso perdido depois do processo de emagrecimento, tá? Então vamos considerar que a gente estava com 80 quilos e que a gente desejava como uma meta perder em torno aí de 8 a 10 quilos, e nós chegamos à nossa base aí de meta, que era de 70 quilos. Então, com esses 70 quilos, naturalmente, depois que a gente perde em torno de 10% do nosso peso corporal, o nosso corpo ele faz tipo um platô. O platô é o quê? Eu parei, eu tenho mais dificuldade de baixar o peso a partir dali, mesmo fazendo o mesmo cuidado alimentar, o exercício físico que eu fazia antes. Então, se eu tinha 80 quilos, ao perder 10%, que são 8 quilos, quando eu chegar aos 72, mais ou menos eu vou ter esse platô e pode sim dificultar a perda de peso a partir de então. Então, ou eu vou ter que, nesse caso, intensificar o meu gasto calórico na atividade física, aumentando minha atividade física, ou eu vou ter que restringir um pouquinho mais de calorias na alimentação para eu baixar e voltar a emagrecer, né? Tudo isso eu tô falando quando eu não tô trabalhando com a parte medicamentosa. A partir do momento que a pessoa usa uma estratégia medicamentosa para emagrecimento, provavelmente ou ela vai estar controlando a quantidade alimentar, que é o volume alimentar que ela come, ou ela vai estar controlando os desejos impulsivos, né? A parte de compulsão alimentar, os desejos alimentares, os beliscos, que é na parte de emocional. Então, a partir do momento que eu restringo essa alimentação, eu consigo fazer um déficit calórico mais fácil, porque eu sim vou ingerir menos calorias, né? Do que aquilo que eu gasto, e eu consigo baixar o peso de balança. Então chegamos num peso de balança que a gente esperava, estamos num peso meta, e agora o que eu faço para eu não reganhar esse peso novamente, tá? Então, primeira ideia é o quê? Manter os hábitos de vida saudáveis. Então, eu tenho que, neste momento, sim, sempre agregar exercício físico. Por quê? Se eu não tiver nenhum tipo de exercício físico no período que eu estou fazendo a manutenção do meu peso, é muito provável que eu vá ter algum reganho de peso, porque já conversamos desde o início que o nosso metabolismo, ele sempre quer fazer a gente voltar para o nosso peso maior da vida, para o nosso peso anterior. Então, a nossa ideia seria que, quando eu consigo ativar o meu metabolismo, fazer ele gastar mais calorias, isso a gente vai fazer com exercício físico, é mais fácil a gente se manter no peso perdido. Então, uma das coisas principais para a gente se manter num peso perdido depois que a gente emagreceu é fazer exercício físico, para ajudar esse gasto calórico a aumentar, tá? Segunda coisa que vai acontecer: quando eu falo no processo de emagrecimento, eu tenho que fazer o déficit de calorias, que é gastar mais calorias do que eu como. Quando eu estou na fase de manutenção do peso perdido, eu posso fazer uma dieta chamada de normocalórica, que é o quê? Eu como a mesma quantidade de calorias do que eu gasto, daí eu consigo me manter no peso perdido. Então, não necessariamente eu vou precisar fazer uma dieta com tanta restrição de calorias, né? Eu consigo até, às vezes, comer um pouquinho mais do que eu comia antes, mas não pode ser um exagero, porque se eu comer muito mais, eu começo a reganhar peso. Então, tudo tem que ser um equilíbrio. Então, não vale a pena, quando a gente trabalha com processo de emagrecimento, fazer uma dieta muito restritiva que eu não consiga manter ao longo do tempo. Por quê? Se eu faço uma alimentação muito restritiva, que eu corto tudo, né? Corto pão, corto massa, carboidrato, gordura, fritura, refrigerante, doces, tudo, e eu consigo, às vezes, levar essa dieta aí por quanto tempo? Quem sabe 2 semanas, 1
mês, né? 2 meses talvez, não sei se tudo isso, mas vai chegar um momento que a gente vai chutar o balde, que não vai conseguir mais levar ela a longo prazo, porque é uma dieta que corta tudo, muito restritiva, e óbvio que a pessoa restringindo calorias ela emagrece, mas a partir do momento que ela começa a comer tudo novamente, ela vai voltar a ganhar peso, porque daí ela tá comendo mais calorias do que ela tá gastando. Então a ideia é o quê? Eu fazer uma alimentação e uma dieta em que eu consiga ter um equilíbrio a longo prazo, tá? Talvez até no primeiro momento a gente possa fazer algo um pouquinho mais restritivo. Quem sabe cortar um pouquinho as farinhas brancas, reduzir a quantidade delas, mas daqui a pouco a gente pode estar acrescentando com mais equilíbrio, com não tanta frequência, porque daí fica muito mais fácil de a gente manter esse peso perdido a longo prazo, porque a gente não fez algo super restritivo e daqui a pouco chutou o balde. Na verdade, a gente fez uma mudança do comportamento alimentar e que a gente consegue sustentar a longo prazo. Então, são duas coisas importantíssimas. O exercício físico regular vai ajudar importantemente nessa forma de manter o peso perdido, e a outra coisa é manter uma dieta equilibrada e que a gente consiga sustentar a longo prazo. Isso também vai nos ajudar a manter o peso perdido, tá? Terceira coisa que é de fundamental importância é a gente ter um sono de qualidade. Qualidade do sono é essencial para te ajudar no processo de emagrecimento, porque é durante o sono que você descansando bem, com muita qualidade, vai fazer com que você no dia seguinte tenha mais energia para fazer suas atividades diárias e inclusive sua atividade física. E também quando você dorme melhor, você tem menos gatilhos de compulsão alimentar e de fome emocional no dia seguinte, porque quando a gente dorme mal, naturalmente no dia seguinte a gente tem aumento dos hormônios de fome. Então eu acabo reduzindo a minha produção de hormônios da saciedade e aumentando a minha produção dos hormônios da fome. Então é importantíssimo a gente tentar ter um sono de qualidade, e a gente tem mais ou menos uma orientação de que um adulto poderia dormir de 7 a 9 horas de sono por noite com bastante qualidade, que seria muito bom, mas o mínimo esperado são 6 horas de sono por noite, porque se for menos do que 6 horas de sono por noite, já há vários estudos indicando de que a gente pode ter um ganho de peso, mesmo que a gente possa fazer tudo certinho, só de dormir menos de 6 horas já é o suficiente para você começar a ganhar peso, tá? Então, cuidar do nosso sono e da qualidade do sono e das horas de sono que a gente tem é importante para a gente conseguir manter um peso perdido a longo prazo, tá? Outra coisa que também vale muito a pena a gente conversar, que hábitos de vida saudáveis, como ter um intestino mais regular, bem funcionante, né, que faça uma boa absorção ali de nutrientes na nossa dieta, é muito importante, porque se eu tiver uma desbiose intestinal, que seria um desbalanço importante entre bactérias boas e ruins, muitas vezes eu vou fazer muita carência nutricional, vou ter carência de vitaminas, como por exemplo vitamina B12, posso ter carência de vitaminas em minerais como o zinco, posso ter carência às vezes de ferro, e isso tudo faz a gente baixar o nosso rendimento, a nossa disposição, e aí o nosso dia a dia vai ficando um pouco mais difícil de a gente tanto se cuidar e de fazer as atividades diárias que a gente tanto deseja, né? Então o intestino bem funcionante vale muito a pena também. Outra coisa que é super importante é a gente lembrar da hidratação. A hidratação ela é fundamental para o processo de controle de peso corporal, porque o nosso corpo, 70% dele é água, então quanto mais bem hidratado ele está, melhor ele funciona, melhor o nosso metabolismo trabalha, tá? E óbvio que quanto melhor ele trabalha, mais fácil a gente se manter no peso perdido. Se eu tenho um metabolismo muito lento, que não tá funcionando direito, é mais difícil a gente, né, manter o peso perdido e acaba reganhando peso. E a hidratação é legal a gente ter como uma base, pega o seu peso corporal e faz vezes 35 um cálculo, né, que o 35 ml de água eu tenho que tomar para cada quilo de peso. Quando a gente faz esse cálculo aí, a gente tem mais ou menos uma noção da ideia do quanto deveríamos tomar de água ao dia, e aí a gente tá sabendo se a gente vai estar se aproximando perto da nossa meta de hidratação diária ou não, tá? Quanto melhor hidratado você tiver, menos sensação de vontade de comer também vai ter. Então isso também ajuda você a se manter muito bem no peso perdido, tá? E eu acho que uma das coisas maiores e melhores e fundamentais da gente ter num processo de controle de peso corporal, para evitar tendo esses efeitos sanfonas, é você ter um acompanhamento
acompanhamento de um profissional ao seu lado que te ajude, que te acompanhe, que seja um médico, que seja um nutrólogo, que seja um endocrinologista, que seja um nutricionista, mas que esteja do teu lado te acompanhando no processo para te ajudar nas suas dificuldades, para te ajudar durante o processo que você tiver alguma dúvida, que você precisar fazer alguma reavaliação laboratorial, analisar se a gente não tem nada no metabolismo alterado, às vezes alguma alteração da tireoide que possa dificultar a nossa questão da perda de peso, algum desbalanço hormonal, a própria menopausa na mulher já dificulta essa questão do controle de peso corporal. Então, muitas vezes a pessoa está tendo dificuldade de emagrecer e de se manter emagrecida, mas quando a gente faz a análise laboratorial dela, a gente consegue observar que tem fatores orgânicos, ou seja, tem alguma doença descompensada ali que não está sendo bem tratada e que se ela não for realmente bem tratada, a gente não vai conseguir. Primeiro, vai ser difícil emagrecer e depois, se ela emagrecer, vai ser difícil manter o peso perdido. Então, deixar tudo bem organizado, deixar tudo bem bonitinho, bem redondinho, né? Bem suplementado e bem tratado, realmente é muito mais fácil a gente conquistar depois esse emagrecimento e se manter emagrecida a longo prazo. Evitar também ter carências nutricionais importantes, como deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, né? Ferritina muito baixa, ou uma anemia, por exemplo, né? Alterações na questão da tireoide, como eu falei, deficiência de vitamina B12, de zinco, são minerais que são importantes para nossa disposição, para nossa energia, para nossa imunidade, para o nosso raciocínio. E se a gente tiver uma carência muito importante desses minerais, dessas vitaminas, o nosso corpo ele não vai funcionar direitinho. E o nosso metabolismo também não vai funcionar tão bem, a gente vai estar mais fadigado, mais indisposto. Então a ideia é a gente deixar tudo muito bem organizado, o corpo ele muito bem suplementado, ele funcionando da melhor forma possível, né? A pessoa tentando se manter o máximo de cuidado que ela consegue em cada uma das esferas da vida, que com certeza, se a gente mantiver esses hábitos de vida saudável a longo prazo, é sim muito mais fácil se manter nesse peso perdido, evitando ter essas flutuações de efeito sanfona, do que se a gente tiver fazendo alguma coisa muito restritiva, uma dietinha da moda aí, e 2-3 semanas depois a gente acaba chutando o balde, não aguentando mais ficar nesse processo aí de dieta restritiva. Então a ideia é manter hábitos de vida saudáveis. Dessa forma vocês vão conseguir muito tempo se manter num peso perdido a longo prazo. Era esse o recadinho de hoje. Um beijão a todos e até mais.